Nesta edição do Justiça em Movimento, vamos abordar um grave problema que aflige os trabalhadores: o trabalho em condições penosas, insalubres, perigosas ou prejudiciais à saúde. Nada mais ilustrativo dessas condições do que o trabalho dos mineiros. Para mostrar a realidade dessas pessoas que cumprem sua jornada de trabalho a mais de uma centena de metros da superfície da terra, tomamos o rumo do sul. Estamos chegando em Criciúma, sul de Santa Catarina, segunda parada do programa Justiça em Movimento. Cidade polo da chamada região carbonífera, Criciúma projetou o seu desenvolvimento a partir da exploração do carvão mineral. 180 mil habitantes, economia diversificada, Criciúma conta atualmente com 4 varas do trabalho. Até o início da década de 80, o carvão movimentava a cidade. Vinham trabalhadores de vários lugares, atraídos pela tentadora aposentadoria com 15 anos de trabalho, direito dos mineiros. Mal sabiam que boa parte deles não chegaria a gozar da aposentadoria, pois morreria antes, com os pulmões petrificados por uma doença terrível, causada pelo carvão: a pneumoconiose. Tem vários amigos meus já que começaram comigo, uma média de 60%, 70% já foram. Já morreram, não tiveram o sucesso que eu tive. Trabalhando em estreitas galerias, quilômetros terra adentro, sem ventilação adequada, respirando a poeira das detonações e do trabalho manual de extração do carvão, a doença era praticamente inevitável. Cerca de 300 mineiros chegavam a trabalhar num só túnel ao mesmo tempo. O calor era tanto que trabalhavam de calção e dispensavam o equipamento de proteção, pois tinham dificuldade para respirar com as máscaras, devido ao desconforto causado pela temperatura. Naquela época, havia mais de 15 mil mineiros na região. Hoje, não chegam a 4.500. O Ministério Público do Trabalho conseguiu impor medidas de segurança, como abertura de novos poços para melhorar a ventilação, obrigar a contratação e presença permanente de engenheiros de segurança especializados e diminuir o número de mineiros por turno, que hoje chega a 10% dos níveis anteriores. O ritmo de trabalho, de produção era muito grande, gerava muita poeira, que gerava pneumoconiose. Então, desde 1989, nós não temos mais nenhum caso de pneumoconiose. Isso porque foram introduzidas algumas técnicas simples para umidificar o carvão e reduzir a quantidade de poeira na atmosfera respirável da mina. Tivemos que fazer, na convenção coletiva, a exigência, depois de uma greve, a exigência de que cada trabalhador acometido da pneumoconiose, ele ia ter direito de sair da frente de trabalho e trabalhar na rua, fora da mina, sem reduzir o salário. Ia estar estabilizado até que se aposentasse, por tempo de serviço pela aposentadoria especial. Então, isso fez com que as empresas cuidassem mais da saúde do trabalhador. Mas se os mineiros não morrem como antes, nem por isso a atividade de mineração deixou de ser perigosa. Nossa equipe vai descer até o fundo de uma das maiores minas de carvão da região. Venha conosco e tire suas conclusões. O trabalho de mineração consiste em cavar um buraco até a profundidade onde se encontra a camada de carvão e retirar tudo o que for possível. Este é o elevador que nos levará para baixo, por um buraco equivalente a um prédio de mais de 40 andares, atravessando várias camadas de solo, compostas por terra e rochas mais ou menos consistentes, e muita umidade. No fim da descida, chegamos à camada de carvão que se espalha por baixo de municípios como Criciúma, Forquilinha, Siderópolis, Lauro Miller, Içara e Morro da Fumaça. A camada onde o carvão é encontrado tem a altura de um andar, entre 2,5 metros e 3 metros. E ela é composta do forro, que é a parte mais rica da camada. Depois você tem uma parte intermediária, que nós temos veias de carvão intercaladas com veias de siltito. Quantas veias de carvão temos aí? Temos 4 veias, 1, 2, 3 e 4. E temos, logo abaixo da última veia, nós temos o que dá nome à camada, que é o barro branco. Esse barro branco é utilizado na cerâmica
utilizado para fazer o tijolo refratário. E depois nós temos o banco, que é uma parte rica também. Aqui, a 138 metros da superfície, começamos outra viagem pelo emaranhado de túneis formados pela retirada do minério. Vamos percorrer agora cerca de 4,5 km até chegar à frente de trabalho. Parte do caminho faremos a pé e depois de marinete, um veículo movido a diesel que só circula aqui embaixo e serve para o transporte de mineiros, engenheiros e outros técnicos necessários ao trabalho de mineração. Com o tempo, a frente de trabalho vai ficando cada vez mais longe do poço que leva à superfície. O trajeto leva longos 40 minutos e a cada metro que avançamos, vamos ficando mais longe da saída que leva à superfície. Os túneis ou galerias, como são chamadas, depois de escavadas até o limite permitido pela concessão, são abandonadas e fechadas com tapumes de madeira. É de se perguntar como o ar chega na frente de trabalho. Existe sempre uma galeria principal, longitudinal, por onde se faz o transporte de trabalhadores, e uma outra, paralela, por onde sai o carvão escavado, através de uma esteira rolante. Por ela o ar é aspirado para fora, através de enormes exaustores, de modo que entra ar limpo pela galeria principal e sai ar viciado pela galeria da esteira. Será que isto funciona mesmo? Vamos conferir no segundo bloco do programa, depois de um rápido intervalo. Fique conosco. Vamos prosseguir em nossa caminhada numa mina de carvão. A sensação, por causa da ventilação forçada, é de que sempre sopra uma brisa em direção ao fundo da mina. Na frente de trabalho, a realidade é outra. É muito mais quente, pois o sistema de ventilação ainda não chegou até aqui. Nós estamos aqui suando em bicas. A sensação térmica é de um calor elevado, uma temperatura elevada. É isso mesmo ou é só sensação? Não, a temperatura aqui é em torno de 27 graus. O problema que nós temos hoje na mina é a umidade do ar. A umidade está acima de 85%. Tá? O mínimo que está dando aqui é 85%. Então cria essa sensação térmica desagradável, né? A gente sua muito, mas a temperatura é 27 graus. E essa água aqui, isso aqui tudo é bombeado? Essa água ela vai ser utilizada na alimentação da frente de serviço e o excesso é bombeado para a superfície. Mas apesar do que disse o engenheiro, a verdade é que o calor na frente de trabalho nos deixou encharcados de suor. Lá em cima, neste mesmo lugar, há lavouras, sítios, fazendas de criação de animais. Ninguém percebe que vive sobre uma rede de buracos como esses. As próprias áreas urbanas das cidades estão situadas sobre redes de túneis como esta. Como é que isto tudo não cai sobre nossas cabeças? Acima do túnel existem inúmeras camadas de rochas, como uma massa folhada. Essas camadas estão presas por escoras como essa. Como é que vocês cuidam desse trabalho de manutenção? Como é que vocês têm praticamente a certeza de que não vai haver nenhum tipo de desabamento ao longo da galeria? Nós temos várias equipes trabalhando 24 horas cuidando disso. O maior índice de acidentes são pedras do teto. Então a gente tem uma preocupação muito grande. Tem uma equipe de segurança em cada turno, tem duas equipes, tem uma fixa de madeiramento, de escoramento acessório e tem a engenharia que faz os cálculos necessários para a colocação dos parafusos de teto para sustentação. Além desse parafuso, a gente faz um extra, que são as madeiras. Na frente de serviço, geralmente não tem, é só o parafuso. Mas no trajeto você viu muita madeira. Então, em locais onde o teto começa a apresentar algum problema, a gente coloca a madeira para garantir um reforço na segurança do teto. E as pedras que costumam se soltar são pedras maiores, menores, tamanho médio, como é que é? Não, não costuma se soltar, não. A gente faz um trabalho de manutenção também, derrubando essas pedras antes que elas caiam. Tem uma equipe que vem fazendo a verificação do teto e retirando as pedras que, porventura, começam a movimentar, certo? Bem, finalmente nós chegamos aqui na frente de trabalho. Estou com o engenheiro Luiz aqui e ele vai explicar o que está acontecendo nesse momento, o que está sendo feito aqui na frente de trabalho. Eu vou falar do processo de mineração. Primeiramente você faz o escoramento, depois do escoramento você faz a furação da frente, carrega com explosivo, que é o que eles estão fazendo agora,
nós utilizamos 17 quilos de explosivo por desmonte e a gente tem um avançamento, uma produção de 35 toneladas de carvão com esses 17 quilos. Após a detonação entra a máquina carregadeira, que vai limpar a frente e vai levar até a correia para transportar para a superfície. Após a limpeza, retorna o ciclo: escoramento, furação de frente, carregamento e detonação. O trabalho de vocês consiste basicamente então em introduzir essas bananas de dinamite com a fiação toda certinha aí? Isso, a partir do momento que tu erra uma numeração, a própria galeria, já aquele número fica para trás, né? Então já compromete a rafa. Então a gente procura... O que é a rafa? A rafa é a mina derrubada, né? É a mina... Então a gente procura não errar para ter um desmonte do carvão bem melhor, né? Porque senão compromete toda a rafa. O pavio vai ser aceso agora e nós vamos nos deslocar para uns 50 metros de distância dentro dos túneis e esperar a explosão. A explosão é como uma pancada seca no mundo ao nosso redor. Tudo treme. O chão, as paredes, o ar, a poeira sobe na galeria onde houve a explosão. As explosões acontecem dezenas de vezes por dia. Espera-se alguns minutos até a poeira baixar e entra em cena esse estranho veículo chamado Bobcat. É uma pequena e muito ágil escavadeira. O operador vai protegido dentro de um casulo. Rapidamente, o buraco recém-aberto está limpo. Agora chega a vez da tarefa mais perigosa: a perfuração para escoramento. O perfurador não tem nenhuma garantia contra desabamento. Feito o furo, é cimentado nele um longo parafuso com uma chapa de aço na ponta inferior que vai segurar o teto da mina. É difícil acreditar que essas pequenas peças segurem as toneladas de terra e pedra sobre nossas cabeças. Como vimos, os engenheiros garantem que é suficiente. Vamos ouvir as impressões da juíza do trabalho de Criciúma, Desirê Ávila Bowman, que também viveu essa experiência. Realmente não é nada fácil descer uma mina, né? O ambiente é muito escuro, muito difícil de trabalhar lá e é realmente um local perigoso, porque até a própria pouca visibilidade e a existência de máquinas que são levadas ao interior da mina, como por exemplo bobcats e outras máquinas, torna o ambiente perigoso, porque as pessoas podem ser atropeladas até pela pouca visibilidade. Mas, além disso, existem outros perigos, como, por exemplo, a ventilação da mina, que ela é uma ventilação toda feita artificialmente, é muito perigoso o acúmulo de gases e explosão dentro da mina, né? Então, é grave. E existem outros assim, fatores que dificultam a vivência na mina, como muitos locais muito baixos, que as pessoas têm que se inclinar para poder passar, e o ruído, que realmente é muito extenso, tanto da correia, quanto o ruído das perfuratrizes de teto, etc. Sem falar no risco de desmoronamento. Então, a sensação, quando eu estive lá na mina, foi de muita insegurança. Nós tínhamos a sensação de que a qualquer minuto poderia ou desmoronar alguma coisa, ou explodir alguma coisa, ou a gente poderia ser atropelado por aqueles bobcats, né? Foi realmente uma situação de muito estresse. Então, apesar de todas as medidas que realmente as empresas de mineração têm tomado, e elas têm tomado medidas de proteção, procurando iluminar o ambiente, procurando conceder ao empregado mais segurança, né? Ainda é um ambiente de risco. No próximo bloco, vamos ver como é a vida embaixo da terra, a quilômetros da luz do sol. Logo depois do intervalo. Fique conosco. Chegamos ao último bloco do programa de hoje. Continuamos nossa caminhada subterrânea. A jornada de trabalho diária de um mineiro é de 6 horas, mas ele também permanece aqui durante seu horário de descanso e de alimentação.
O ambiente aqui dentro, apesar do perigo constante, é de aparente calma e tranquilidade, longe do tumulto da vida social na superfície. As pessoas circulam nessa imensidão de labirintos como se andassem à noite pelas ruas de uma cidade ou nos corredores de um shopping center. Aqui embaixo, a luz está sempre acesa. Parece que estamos em um outro mundo. Os trabalhadores se reúnem para almoçar num ambiente que mais parece uma caverna. O que mais chama a atenção quando se conversa com um mineiro é que, apesar de todo o risco à vida e à saúde, ele se orgulha muito de ser mineiro. Que depois que tu passa a trabalhar, tu passa a gostar, tu passa a fazer a parte do dia a dia da empresa, eu acredito que tu passa a gostar mais. A relação da luta, né? Porque como é uma luta diária para sobreviver, sempre ele se benze, ele reza antes de acordo com a religião, geralmente são católicos, mas primeiro faz esse coração para baixar a mina com aquela preocupação, e isso parece que dá um gás, cada dia parece que é uma vitória e parece que tem uma felicidade diferente debaixo da mina. Começamos nossa viagem de volta. Estamos a aproximadamente 138 metros abaixo da superfície e a 4,5 km do poço que nos levará até a luz do sol. Quando pensamos nisso, dá medo. Finalmente chegamos ao elevador e, para que você tenha uma ideia do que significam estes 138 metros de profundidade, vamos mostrar a subida em tempo real. Venha conosco. Ela tem sistema de freios que se arrebentar o cabo ela para em E nem elevador, né? de 8 metros. Na hora que estiver chegando aí em cima, ela faz um barulho, tá? Que ela bate no portão para abrir o portão. Não passamos mais de 3 horas dentro da mina, mas é um alívio chegar de volta ao nosso mundo. O trabalho nas minas de carvão do sul de Santa Catarina já não mata tantos trabalhadores como acontecia há poucos anos, mas não deixou de ser extremamente penoso e arriscado. Não podemos encerrar o programa sem falar do que acontece com o carvão quando chega à superfície. Aqui começa outro problema. O carvão extraído da mina é levado de caminhão até o lavador. Aqui o minério é lavado e separado para utilização tanto em usinas termoelétricas como a de Tubarão, quanto nos fornos siderúrgicos e na indústria de cerâmica. O processo necessita de muita água dos rios da região. O problema é que ela saía do lavador envenenada e voltava para o meio ambiente. O resultado desse manejo descontrolado por muitos anos foi a morte de ecossistemas de boa parte dos rios da região. Hoje em dia, por conta da ação do Ministério Público Federal, as mineradoras são obrigadas a tratar adequadamente a água resultante da lavação do carvão. Mas o que está feito, e ninguém pode afirmar quanto tempo a natureza levará para se recuperar. O que resta é esperança. Isso eu tenho a certeza que um dia ela voltará sim a correr a água potável. Centenas de trabalhadores foram mortos pela doença que acabava com os pulmões dos mineiros até que as providências fossem tomadas pelas autoridades públicas. Recentemente, a Justiça do Trabalho passou a ser competente para julgar acidentes de trabalho, antes confiados à Justiça Civil e seus meandros processuais.
Nós temos já quase metade das ações em trâmite que são ações de acidente do trabalho, envolvendo todas essas atividades, né? Com relação aos mineiros, uma doença mais comum é a pneumoconiose ainda. Boa parte dos autores de inúmeros desses processos que tramitam há mais de 20 anos sem solução já morreram em decorrência da pneumoconiose. Seus filhos e familiares estão agora mais esperançosos de ver, afinal, a face de uma justiça tardia e talvez uma compensação mínima pelas vidas que lhes foram retiradas. No próximo programa, continuaremos em Criciúma para mostrar outro problema para o qual, no mundo inteiro, ainda não se achou solução e continua a fazer vítimas entre os trabalhadores. É o trabalho repetitivo em baixas temperaturas dentro dos frigoríficos. Não perca!